Não, até para esclarecer essa situação, nós do grupo entendemos ali que ele quis dizer que, independente de qual é a equipe, qualquer equipe pode tomar gol no primeiro minuto ou no minuto 90. Né? Claro que ele se atrapalhou um pouco com as palavras, mas a gente entendeu a ideia dele, então foi algo que não teve ruído algum no vestiário. Já vem se fazendo projeções e cálculos de algumas rodadas, mas talvez nunca esteve tão perto, porque se na sexta-feira aconteceu um resultado que favoreceu o Inter, uma vitória no sábado coloca o Inter definitivamente, matematicamente na Série A. E que isso representa para vocês chegar nessa semana que pode ser a semana decisiva? Exatamente, tá muito perto o nosso objetivo. A gente depende desse jogo de sexta-feira aí para ver se sábado a gente concretiza ou não, mas independente de sexta-feira o resultado vier ou não, a gente tem que ganhar, né, no sábado. Como eu disse, tá muito perto do nosso objetivo de ser concluído, mas precisamos dos pontos, então a nós cabe trabalhar bem hoje, amanhã, na sexta-feira, fazer uma boa preparação para esse jogo. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, a equipe do Vila é uma equipe organizada, ainda respira para tentar o acesso, né? Tá 3 pontos do quarto, então vai vir aqui para tentar uma última cartada, mas a gente vai estar bem preparado para fazer um bom jogo. Wendel, o Internacional teve 2 jogos em casa e não conseguiu as vitórias, né? Tanto que o torcedor esperava que poderia já encaminhar o acesso, depois do jogo fora de casa, que o Inter somou 1 ponto. O Inter vinha numa sequência boa, um pouco de ansiedade que acabou atrapalhando naquele momento? Os pontos em casa que a gente perdeu são os pontos que fazem falta, né? O empate contra o Boa, o empate contra a Luverdense foram resultados que a gente até comentou depois do jogo, que às vezes um ponto que lá na frente faça diferença, mas os pontos em casa que a gente deixou 5 pontos, né, de 6, então é o que está fazendo a diferença hoje, né, para a gente estar numa situação mais tranquila. Mas futebol não tem destino traçado, né? Tudo pode acontecer numa partida, e foi o que aconteceu nos 2 jogos em casa, contra o Ceará e CRB, a gente não conseguiu os resultados, mas felizmente pelo nosso trabalho a gente tinha uma gordura para queimar, hoje já não temos, né, para o segundo colocado, então nosso trabalho nesses 3 dias vai ser de fazer uma preparação total, foco total para esse jogo, para buscar os pontos em casa novamente, né, que a gente deixou escapar, porque agora faltando 4 jogos a gente não pode vacilar. Wendel, tu concorda que o Inter caiu de rendimento nos últimos jogos, e se concorda, por que isso aconteceu? Difícil explicar só um fator, né, que tenha caído um pouco o rendimento, né, da equipe. Teve várias situações de jogadores que saíram também, mudou um pouco a base que vinha jogando. Isso é difícil, né, de você conseguir. Quando a gente teve a nossa melhor sequência foi quando a gente conseguiu uma base, manter uma base jogando, né, que nos dá um entrosamento que é muito importante. E depois vem cartões, lesões, vão acontecendo, vai mudando. Um jogador que sai já muda todo o sistema, porque cada um tem uma característica diferente. Mas é difícil apontar só um fator, né, do porquê que caiu um pouco o rendimento. Acho que a nossa... o porquê disso foi os pontos em casa, que a gente perdeu. Se a gente tivesse feito os resultados em casa, a sensação seria totalmente diferente, né, que o Inter estaria muito bem ainda. Então foram aqueles 2 jogos ali que a gente até criou bastante, mas não conseguiu os resultados, né? Então, fora de casa a gente tá mantendo um bom nível para conseguir pelo menos pontos, né? Em casa que a gente ficou devendo nesses 2 jogos, e agora a preparação vai ser para não perder mais pontos em casa, né? Porque nós tínhamos uma gordura, né? A gente conseguiu realmente ter uma sequência muito boa durante o campeonato, ali na metade do campeonato, e felizmente essa sequência que a gente tem essa vantagem tão boa agora. Mas enfim, vamos trabalhar essa semana aí para conquistar os pontos. Que se a gente pegar os últimos jogos, Wendel, e traçar um paralelo entre a grandeza do Inter e até a qualidade do grupo na comparação com outros times, pegando os últimos 5 jogos, o Inter tem apenas uma vitória, tem uma diferença bem grande, bem significativa. Esse pensamento de que o time apresentou uma queda de rendimento, ele é um pensamento de todos, e vocês comentam, conversam sobre isso para tentar corrigir nessa reta final? Como eu disse, a gente ficou devendo em casa, né, nos pontos que a gente perdeu. A gente não poderia ter deixado escapar
esses pontos que a gente deixou para trás, né? Foram 5 pontos que a gente acabou deixando, que hoje fazem diferença na tabela, né? A gente estaria a 5 pontos do segundo e o acesso, não sei se estaria garantido, mas bem mais próximo, né? Claro que a gente conversa diariamente para sempre evoluir, né? A gente está sempre buscando uma evolução. É normal também a equipe oscilar no campeonato. Começamos o campeonato mal, depois tivemos uma sequência muito boa, agora oscilamos novamente. Acho que até devido à troca de bastante jogadores, né? É difícil você conseguir manter um padrão quando tem bastante trocas, mas é normal também ter essas lesões. Não podemos deixar de frisar também que é um campeonato difícil, né? A gente viu na última rodada aí, só o América, que estava em cima, ganhou, as outras equipes todas perderam pontos lá de cima, porque realmente o campeonato vai chegando no final, vai ficando cada vez mais difícil os jogos, todos jogam por um objetivo, né? Todos jogam a vida, ou para conseguir o acesso ou pelo rebaixamento, né? E é soberba da gente achar que vai ganhar só pelo peso da camisa, né? A gente sabe que para você conseguir uma vitória tem que merecer ela, independente do adversário. Não adianta a gente achar que no sábado a gente vai ganhar só porque o Inter é uma equipe gigante, né? A gente sabe que do outro lado tem uma equipe muito qualificada também, então a gente vai ter que fazer por merecer para conseguir os 3 pontos. Wendel, justamente por esse contexto que você falou já na coletiva, de pressão, de estar muito próximo de subir, é um momento, por conta da possibilidade matemática dos cascudos, dos mais experientes estarem em campo contra o Vila Nova? A relação à escalação, quem define é o Guto, né? Ele tem ainda 3 dias aí para trabalhar, ver o que é melhor, tem bastante jogador que está sentindo, né? Tivemos a situação do Cuesta aí antes do jogo, o Damião durante o jogo, final de temporada bastante jogadores estão desgastados, né? Acho que o principal vai ser colocar jogadores que estejam 100%, né? Mais até do que pela experiência ou não, colocar os que realmente vão estar 100%, né? Até porque nesse momento do campeonato tem bastante desgaste físico, mas isso o Guto e com a comissão também vai saber trabalhar para botar a melhor equipe possível. Wendel, o campeonato está acabando, né? O Inter ainda não subiu, pode ser que suba agora, faltando 4 rodadas. Mas ao longo do histórico dos pontos corridos na Série B, 2006 para cá, o que se tem é que só 2 vezes os grandes que caíram subiram com uma certa folga. Palmeiras e Corinthians, com 6 rodadas, a maioria deixou para o final. Você que já jogou em outros clubes grandes, eu queria que desse uma avaliação desse histórico, desses dados. É um dado que mostra a dificuldade do campeonato, né? Não é um campeonato fácil. A gente viu o sofrimento do Vasco ano passado, foi subir no último jogo e começou perdendo a última partida. Então, teve a situação do Corinthians e do Palmeiras, né? Mas na média são exceções, né? São exceções porque se você vê é um campeonato bastante difícil, disputado. E como eu disse, chega a ser soberba de quem acha que a equipe grande vai atropelar o campeonato do começo ao fim. A gente tem que respeitar todos os adversários. Claro, quando você entra no campeonato da Série B jogando pelo Inter, a ideia é de ganhar todos os jogos em casa e fora conquistar pontos, mas na hora ali a gente sabe que não é assim, é difícil. São equipes bem preparadas, o nível do nosso futebol evoluiu bastante, as equipes pequenas são equipes que têm qualidade, todo time tem jogador de qualidade, né? Você pega o Luverdense, o Marcos Aurélio, por exemplo, um jogador extremamente rodado, experiente, e todas as equipes da Série B têm jogadores experientes com qualidade, que a bola não queima no pé, e não é porque a gente é o Inter que vai ganhar só na camisa. Então a gente tem que fazer por merecer, e infelizmente fizemos uma campanha. No começo foi difícil, mas depois conseguimos uma retomada, né, que nos credencia estar a 4 rodadas do fim e podemos conquistar o acesso já na próxima. Então, esse dado é importante, mostra como é difícil a competição e, se Deus quiser, a gente vai conseguir o acesso quanto antes. Wendel, queria que você falasse um pouco mais dessa queda de rendimento por conta do torcedor. Não sei se você acompanha nas redes sociais, mas a crítica é sempre em cima do técnico Guto. É injusto
dessa crítica em cima do Guto, que a queda é do elenco e não só do treinador, que não consegue achar alternativas durante as partidas para reverter o placar, ou mesmo conseguir um gol da vitória? Não sei te falar, né, não acompanho muito a rede social, mas é normal quando o rendimento cai um pouco, vira as críticas, né? Isso é normal no futebol, todo mundo tem que estar acostumado, ainda mais jogando em time grande. Tem os dois lados da moeda, quando você tá bem, você vai receber mais elogios, e quando você não consegue mostrar um bom rendimento, você vai receber mais críticas, né? A gente sabe absorver isso bem, e é normal as críticas serem direcionadas ao treinador primeiro, né? Mas isso, né, não chega até nós. Então a gente tenta trabalhar, evoluir, a gente sempre tenta dar o máximo para sempre estar bem, sempre vencer os jogos, né? A gente queria já ter conquistado o acesso já a mais jogos, mas a gente sabe, o campeonato é difícil, o campeonato é complicado, está chegando essa reta final, todos os jogos são difíceis. Mas o que a gente tem que fazer é olhar para o próximo jogo, né? Encarar como o jogo que tem a real chance de acesso, né? Dependendo de sexta-feira. E com o apoio da nossa torcida, com certeza vai lotar novamente. Faltam apenas 2 jogos em casa, então o nosso torcedor vai querer estar junto, acompanhar o Inter. Então, o que a gente pode dizer é que a gente vai fazer uma boa preparação para esse jogo. Wendel, qual o tamanho da falta que faz o Cuesta agora para o Inter nesse final, e por que o Inter não vira jogo? Não sei, a gente não sei em relação aos dados, se a gente chegou a virar algum jogo ou não esse ano, mas não sei, a pergunta é difícil, né, explicar o porquê que a gente não consegue virar o jogo, mas sai na frente muitas vezes. Também sai na frente muitas vezes, né. Eu não sei, teria que pegar os dados e ver quantos jogos a gente saiu atrás, e não sei te falar. Mas esse jogo a gente poderia ter virado, né? Tivemos perto, tivemos algumas chances, mas não aconteceu. Mas não sei te dizer. E em relação ao Cuesta, é um jogador, é o costume, né? A gente estava acostumado a jogar com ele, é um zagueiro, o fato de ser canhoto ajuda também, né? A gente não tem outro no elenco com essa característica. A gente estava acostumado, né, ao estilo dele, mas quem entra no lugar, como o Thales entrou muito bem, estava preparado, e claro que o Cuesta faz falta, mas com certeza a gente vai estar bem suprido.